Muito obrigado pelo depoimento. E aqui agora com o professor Júlio Schweikart, professor Júlio, pesquisador da Fiocruz, professor também de programas de pós-graduação. O professor Júlio foi convidado e aceitou o desafio de trazer para a gente uma reflexão sobre vulnerabilidades sociais e a questão geracional. Os dados para o estado do Amazonas, e aí de novo, 100% dos municípios amazonenses, nós encontramos que a proporção de crianças entre 5 e 14 anos que, identificadas de lares economicamente empobrecidos, são muito mais numerosas do que a proporção da população. Então, a nossa pergunta é por que, assim como a pobreza tem lugar, tem cor, por que a pobreza tem idade? Primeiro, boa noite a todas, a todos. Também quero cumprimentar os colegas, né? Pelas vezes que a gente tem dividido aí mesas e lugares, né, de debate. Obrigado, professor Henrique, pelo convite. Na verdade, o professor Henrique me desafiou, né, para fazer essa discussão. E aí eu, na verdade, antes de aceitar, tentei também conversar com alguns colegas, né, da instituição que trabalham com pesquisas também no interior ou com alguns recortes, e também com um colega que hoje é o secretário de saúde, que é o Rodrigo, que trabalhou na cidade de Manaus. E aí eu queria começar por aí, né? Falar, acho que da questão da infância ou da primeira infância é bem importante, é um indicador importante, né? Na saúde a gente fala que esse indicador ele é sensível para você analisar o desenvolvimento, né, de uma população, de como é que você vai analisar as condições de vida, como é que você analisa a situação, a qualidade de vida, né? Então ele é um indicador sensível. Então você falar da infância significa que você pode analisar como é que está a vida de uma sociedade, né? Então ele pegou, Rodrigo pegou, por exemplo, um indicador de mortalidade infantil, né, e comparou os anos 2000 e os anos 2010, né, aqui para a cidade de Manaus. E ele pegou vários bairros, tentando pegar bairros com, né, características diferentes, né, e pegou, cruzou com renda e educação, né. Bem interessante porque, primeiro, houve uma mudança muito significativa de 2000 para 2010. Né? Então, assim, acho que os dados também mostraram, né, que houve, em termos até no IDH, a gente teve uma melhora significativa, né, no estado, apesar de sermos, né, a região que tem os piores, né, IDH aqui no estado, na região norte. Mas é bem importante entender que quando a gente olha então para essa faixa etária, a gente consegue então entender um pouco como é que, cruzando, aí pensando agora numa abordagem, vamos dizer, mais ecossistêmica, né? Porque se a gente, por isso que o incômodo também para mim, né? Você pega um componente de renda, pega, né, faixa etária, você pega ou a questão de gênero, ou a questão do lugar, ou da questão cultural, né? Quer dizer, é muito pouco para a gente poder fazer análise, né? Então, por isso que eu acho que quando a gente tiver, depois dos 17, a gente poder olhar mais de modo sistêmico, né? E eu acho que isso também, esse dado de renda, a gente tem que olhar a partir de outros fatores também que estão associados, né? Mas, tudo bem, vamos entender que é um indicador que aqui a gente está fazendo um exercício de problematizá-lo, né? E aí, pensando nisso, a gente tem um outro componente importante, que é acesso às políticas públicas, né? Quando a gente vai olhar a questão de acesso, a gente tem que começar a olhar a oferta. Qual é a oferta que Manaus tem, por exemplo, da Estratégia Saúde da Família? Onde tem lá o pré-natal, onde você tem a puericultura, onde você tem né, os cuidados à criança, né, aí também tem a adolescência, etc. Mas aí quando você começa a olhar qual é a cobertura do estado do Amazonas, ela é em torno de 70 e poucos % da Estratégia Saúde da Família. Manaus tem 30 e máximo 35%. Então Manaus puxa para baixo toda
a cobertura da estratégia no estado do Amazonas. O interior chega a ser 90%, 80%, 90%. Mas assim, quando a gente olha Manaus, aí a gente começa a perguntar qual é o problema? Né? Por que a saúde não consegue chegar até aonde há mais necessidade? Né? E claro, se as famílias não têm acesso, e se você tem um pré-natal, por exemplo, muito restrito, quer dizer, você já está perdendo qualidade aí na atenção ao cuidado, né, à pessoa, à mulher, à mãe, depois à criança, etc. Então, se a gente começar a olhar, então, né, cruzando, né, e entendendo que a questão de renda, né, está associado também à questão do acesso às políticas públicas, a questão aos serviços que são ofertados à população, quer dizer, a gente começa a ver que, de fato, a gente tem alguns buracos, né, em termos de produção desse acesso. E aí eu quero trazer um exemplo de um colega que fez o estudo lá no Médio Solimões, lá na Reserva do Desenvolvimento Sustentável Mamerauá, né, onde tem o Instituto, onde já estivemos lá, né, mês passado, né, com a Tatiana. Mas aí, lá ele fez um estudo nos 7 municípios da reserva. E aí é interessante, por quê? Porque a gente pode dizer que quem está dentro da reserva, quer dizer, tem, né, certos benefícios que, por exemplo, Bolsa Floresta, você tem também a questão do recurso que ele recebe do Defeso, você tem Bolsa Família. Mas aí ele começou a fazer análise de todas essas pessoas que vivem ali, quase 70%, com tudo isso, não chega a ter um salário mínimo. E, além de não ter o salário mínimo, ele analisou o acesso aos serviços de saúde. Né? Então ele vai mostrar que as pessoas... Aí ele começou a mostrar que a grande questão, daí entra a questão que até a pessoa até está dizendo, o grande gasto que eles têm com o combustível. Então eles precisam, então quando eles dizem, se eu tenho dinheiro para o combustível, está bem. Ou seja, está bem por quê? Porque eu consigo me movimentar no território. Né? E aí, então, e a outra questão, né, envolvendo a saúde é o acesso a medicamentos. Então aí ele analisa, ele vai mostrar então que a maior parte dessa são 54% ali são jovens, né, crianças e adolescentes abaixo de 18 anos e que, de certo modo, né, são impactados por exatamente essas questões. Né? Então aí ele vai mostrando que a falta também de saneamento, e aí tem uma coisa interessante, né? Então quando eles conseguiram o próprio, com as políticas públicas de ter banheiros ou sanitários, etc., quando alcançou um certo percentual, né, baixo ainda, em torno de 10, 15%, veio a enchente de 2015 e acaba com tudo. Né? E aí ele começou a ver, bom, se essas condições estão colocadas, né, de renda, acesso à educação, acesso à saúde, acesso aos serviços mínimos, né, então de saneamento ou até mesmo de energia, por exemplo, né, que poucas comunidades ainda têm acesso à energia, quer dizer, se isso é suficiente para que aquelas pessoas permaneçam ainda ali. Né? Por quê? Porque além de tudo na questão da educação, os jovens, quando eles, né, fazem, né, a educação básica, depois eles precisam ir para onde? Para a sede do município. Né? E aí, então, ele começa a pergunta, por que as pessoas, então, né, um percentual dessas pessoas vão até, saem, né, da sua área para ir, apesar de que para elas acharem que seria melhor permanecer ali naquele lugar, mas não é vantajoso porque não tem acesso a essas políticas, né? Mesmo tendo, né, acesso, como eu falei, aos benefícios, né, sociais, isso não é suficiente. Né? Não é suficiente porque, né, não sei quanto está a Bolsa Família, acho que estava R$50, né? Bolsa Família não, Bolsa Floresta,
50, né? Então, você junta com o Bolsa Família, que dependendo do número de filhos, né? E as pessoas não têm acesso digamos, na maior parte das comunidades é o agente comunitário de saúde que faz a saúde. Então, quer dizer, isso não é suficiente para que essas pessoas permaneçam ali. Então, elas migram normalmente para a cidade, né? Então, lá no estudo dele, né, em torno de 30% migraram, né, nos últimos 5 anos, né, da reserva, né? Então, acho que isso é bem importante pensar, então, o que nós precisamos fazer, né? Como é que a gente produz acesso? Eu estudo as unidades básicas de saúde fluvial, que é um modelo hoje que o Ministério da Saúde apoia, né, para os municípios, para exatamente usando os rios. E aí isso é uma política de inclusão bem importante, né, porque dentro dessa estrutura da unidade básica de saúde fluvial você tem você trabalha com todas as faixas etárias, né? Claro, tem a saúde da família tem prioridades, principalmente em relação à saúde da mulher, da criança, né? Então você vê que você, além de incluí-las, né, você consegue dar uma atenção diferenciada. Isso acho que a gente, né, tanto as populações indígenas, quilombolas, mas o próprio ribeirinho também merece uma atenção diferenciada das políticas públicas, né? Porque viver ali não é uma situação simples, né? A gente sabe da complexidade. É que às vezes a gente romantiza, né? A gente acha que é tudo bem bonito, mas aí, né, vai viver lá para ver como é que se vive ali, né? Então, esse é um modelo que a gente tem acompanhado e que tem trazido, acho que, uns resultados bem importantes. Eu acho que a gente vai ter, pensando, né, nos dados, né, 2020, pensando, né, o que a gente tem de resultados de pesquisa. Eu acompanho o BS Fluvial lá de Tefé, né? A gente tem acompanhado de Bova, Tefé, Maués agora, mas a de Tefé é bem interessante porque eles conseguiram cobrir toda a área ribeirinha, né? São 130 comunidades, né? E aí, ao fazer isso, aí eu perguntei, a gente está colaborando lá com um estudo junto com o município, mas aí o que gerou de impacto? Daí, nós temos menos gravidez da adolescência. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque envolve uma questão tão complexa, né, de informação, as questões de acesso, né, até mesmo as questões culturais, acesso a um outro tipo de linguagem. Quer dizer, você começa a ver a outra coisa, você aumenta o número de pré-natal. É outro dado importante, né? Você aumenta o número de consultas odontológicas. Pensa uma coisa assim de impacto tremendo, que é a questão da saúde bucal. Quer dizer, porque a gente pouco né, enxerga a saúde bucal, mas olhar a saúde bucal, né, desde a primeira infância e olhar, né, a qualidade de vida que isso gera, isso é fundamental. Então, esses fatores, eu acho que são indicadores que a gente pode associar, né, à questão da pobreza, mas dizer que aquela condição de pobreza, né, se ela tiver acesso às políticas públicas, né, que seja saúde, educação, distribuição de renda, né, a gente consegue ali sim melhorar, né, os indicadores de qualidade de vida, né? O Rodrigo desenvolveu um indicador aqui para Manaus que ele chamou de qualidade de vida, né? Que é um indicador composto, né, que eu acho que é bem interessante a gente pensar o que a gente quer, né, chegar, onde que a gente quer chegar, qual é a qualidade de vida no lugar que a gente está, né? E aí só para terminar, eu coordeno um projeto de parteiras, que era o que eu queria falar, né? Falei, Henrique, eu vou falar das parteiras. E eu entrei nesse projeto assim, muito a contrabando, né? Não trabalho com mulheres, né? Mas assim, é uma grata satisfação, né, acompanhar essas mulheres. Por quê? Porque são mulheres indígenas, são mulheres quilombolas, são mulheres né, que vivem, né, normalmente nas comunidades ribeirinhas ou algumas, né, na periferia das cidades.
Mas eu acho que tem aí, nos mostra, né, as parteiras nos mostram alguns paradoxos. Primeiro, se tem parteira, a gente pode dizer assim, é porque não funciona o serviço. Não é? A gente pensa assim, não tem, as parteiras não têm serviço. Não, não é bem assim. Né? No fundo, né, as parteiras foram perdendo, né, espaço onde que as equipes de saúde, e aí vem o preconceito. Né? Lá em Caruarí, perguntamos assim, quem é parteira? Ninguém se manifestou. Não tem parteira aqui, graças a Deus. Né? No final da oficina apareceu um monte de parteira. Né? Então, assim, há um preconceito muito forte nisso, assumir, né, esse saber e assumir que esse saber não está competindo com o saber médico. Então, o que a gente faz com esse projeto que tenho coordenado é exatamente fazer, né, uma relação, né, com o serviço de saúde. Por quê? Aí entra a criança, né? Porque o cuidado que as parteiras desenvolvem, elas desenvolvem desde a mulher grávida. Pegar a barriga, né, é importante, né? Porque ela vai ajeitar a criança, vai ver como é que está, né? Vai dizer o sexo também, né? E aí vai desde o pegar a barriga lá, quando a mulher está grávida, até o nascimento e o cuidado da criança depois, né? Então, empoderar essas mulheres, né, para que elas possam atuar nos territórios, mas assim, empoderar no sentido de qualificá-las também, de apoiá-las. Então, o que a gente tem feito? Os municípios têm que se comprometer, sim, a dar material para elas, a apoiá-las, a às vezes repor, né? E isso é outra coisa, apesar da pobreza, essas mulheres colocam o dinheiro da gasolina, né, para acompanhar as mulheres até o hospital, muitas vezes quando é necessário, né? Ou a comprar, ou pegar uma galinha do quintal, a fazer, né, a comidinha lá depois do parto, etc. Então, acho que se a gente consegue, através, eu estou aqui enfatizando a questão das políticas públicas, para dizer assim, que eu acho que é nesse campo, olhando as políticas públicas, a gente produzindo acesso, produzindo, né, oferta de serviços diferenciados para essas populações, a gente, sem dúvida, a gente vai ter um efeito bem importante, né, sobre a pobreza. Né? Talvez que vai impactar diretamente na renda, né? Mas eu acho que é bem importante pensar que como é que a gente consegue produzir acesso, né? Acho que essa é a questão que a gente tem atualmente discutido, né? Eu tenho discutido muito, tenho coordenado um projeto também sobre acesso da população ribeirinha ao serviço de saúde, e aí, para mim, é fundamental que, de fato, o serviço de saúde consiga, né, e aí olhando a integralidade do cuidado, né, em todas as fases da vida, mas acho que aí de fato, como eu iniciei, a questão da primeira infância é um indicador fundamental para a gente avaliar o desenvolvimento, porque aí a gente vai ver como é que está a situação de vida e de saúde de uma população, né? Por isso que a primeira infância ela é um indicador importante de análise, né, das condições, né, de vida e de uma sociedade. Né? Muito obrigado.